É isso aí, pessoal. Vamos para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo aqui para vocês as últimas informações bombásticas que acabam de acontecer. Já peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem seu like, é muito importante para a gente. Tem muitas pessoas que assistem ao conteúdo, que assistem aos vídeos, mas não deixam o like. Isso nos ajuda muito, ajuda na distribuição da notícia. Clique no botão de hypar para o conteúdo também, para que ele viralize aqui dentro da plataforma. Vamos juntos viralizar este conteúdo, esta notícia, para que ela seja entregue para todos. Agora, sem mais enrolação, vamos para as últimas informações e notícias. Advogado. Então, ao Lula fica talvez essa lição. É preciso ser duro com quem está tentando puxá-lo para baixo d'água. Isso é uma imagem marítima, isso é real. Eu queria destacar, boa tarde a todos, o amadorismo, sabe? A gente fez muito essa análise quando do episódio do Flávio Bolsonaro e acho que a gente está vendo uma versão 2.0 da mesma situação. Lembra quando a gente dizia de coordenação de campanha, que você faz a análise do que pode dar problema, de onde pode vir os problemas? Era absolutamente esperado que isso acontecesse à luz do que já se sabia em relação a Jacques Wagner, ao governo da Bahia, ou a gestão dele, de Rui Costa, envolvendo Augusto Lima, lá no Sexta do Povo, lá no Cred Sexta. Explode o escândalo Master. Né? Isso está sendo, obviamente, comentado. Então, no caso Master, obviamente que a fragilidade que poderia aparecer em relação ao governo e em relação à própria campanha presidencial viria dali, Sim. Viria desse nicho. Agora, só um complemento sobre isso exatamente. Eu fiz a mesma pergunta para as minhas fontes no governo. A informação que eu obtive foi a de que, quando estourou o caso, e já com um caso um pouco mais avançado, até quando o governo começou a explorar a relação do Flávio Bolsonaro com o Vorcar, o senador Jacques Wagner foi perguntado sobre, e aí, o que a gente pode esperar? Porque você tem toda a razão, o Flávio Bolsonaro pegou de surpresa a equipe dele, a campanha dele, os aliados dele. Então, para não repetir esse erro, o governo chegou e falou, e aí? E que ele não, amizade, assim, assado e vida que segue. Então, ontem, quando eu falo que eles estavam perplexos, é porque eles querem dizer, eles não faziam ideia da extensão da relação, não que a relação existisse. Mas ainda assim... É a versão, só a versão, né? Mas ainda assim, eu concordo com insisto você. no meu ponto. Sim. Porque ainda que o senador tenha dito que não é nada e tal, você tem que ter um plano montado para quando isso acontecesse. Claro. Porque era óbvio tirar que da liderança, aconteceria. né? Você teria que... O Augusto Lima teve um celular apreendido. E a probabilidade de algo, à luz do que a gente tem acompanhado no caso Master, à luz da extração do conteúdo dos celulares do Vorcaro, se o Augusto Lima teve um celular apreendido, era mais ou menos, deveria ser, né, como prevenção. Então, né, que é o que a gente faz quando monta uma estratégia. Se acontecer tal coisa, eu vou fazer isso. Então, assim, me impressiona o governo, a equipe de campanha, enfim, estarem tão despreparados em relação a uma hipótese que era... todo mundo. Que era esperada. Não foi exatamente uma surpresa, Não. né? Não foi uma surpresa. Tanto que ele veio aqui e essa falou... perplexidade não... Ele falou assim... Não encaixa, né? Não encaixa a perplexidade, porque já era para ter um plano, já era para ter uma nota, já era para ter um comunicado, já era para ter uma notícia de afastamento, de autoafastamento ou não. Porque na política, as coisas são combinadas antes e, quando anunciadas, elas já foram combinadas, né? Sim. É muito estranho quando a política surpreende os próprios agentes. Sim. Agora, você sabe que um conhecedor profundo ali do governo estava comentando comigo, fazendo análise dessa entrevista de ontem. Pena que o Merval não está aqui, porque ele ia gostar do ponto de vista da psicanálise. E estava ali analisando o senador Jacques Wagner e ainda complementou dizendo assim para mim, Sadi, primeiro, me parece que está faltando advogado para o senador Jacques Wagner, porque isso de você sair falando sem ter um plano, você tem que ter uma história com começo, meio e fim para contar, porque já estava ruim a situação dele, piorou na visão dos próprios integrantes do governo e aliados também com a entrevista e
teve um momento ali, se vocês observarem, que ele chama o Augusto Lima de Guga. Ele está falando do cara, assim, são amigos, mas até isso é ruim, porque demonstra total intimidade. Intimidade, acesso. Se soubessem fazer um script bem feito, e aí eu concordo com a Flávia, está na mesma improvisação do que o Flávio Bolsonaro, fazer o seguinte: Jacques Wagner, você chama o empresário que fez negócios bilionários com o governo da Bahia de Guga. Pô, dá um tempo, faz o seguinte: quando sair a derrota do Messias, foi derrotado o Messias, pô, pede para sair, que aí você já vai saindo do holofote. Política é isso. Ele sairia, né, olha, Messias derrotado, hoje eu já tenho dúvidas se o Alcolumbre avisando que o Messias estava derrotado, se o Jacques Wagner ficou alegre ou se ficou triste. Eu acredito que hoje, à luz dos acontecimentos, faz sentido ele ser contra o Messias por ser um aliado do André E é uma Mendonça. leitura que integrantes do governo já faziam na noite da derrota. Essa hipótese foi levantada Sim, na época. sim. Né? Mas eu estou dizendo o seguinte: à luz dos acontecimentos, hoje pode ter certeza. Então, vou reformular a minha frase. À luz dos conhecimentos, a gente não sabe se quando o Alcolumbre falou da derrota do Messias, se o Jacques Wagner ficou feliz ou muito feliz. Então, poderia ter ali, naquele momento, ele se retirado dos holofotes, mas não. Ainda está trazendo o Lula para o centro do debate, o que eleitoralmente é tudo que não se deve fazer do ponto de vista de ganhar voto. Expôs também um grupo no Senado que as pessoas podem ter dificuldade de entender do que se trata, porque você tem PT, PL, União Brasil. Se você olhar, na superfície são adversários. Só que se você olhar lá no pré-sal da PI, eles estão todos juntos enrolados na novela do Master. Então, por que eu estou falando isso? Porque ontem a gente viu essa entrevista do senador Jacques Wagner, há 2 meses a gente viu o Flávio Bolsonaro tentando explicar, porque até agora não está explicado, né? Esse dinheiro que ele pegou lá pro filme do pai dele. Mas ontem a gente viu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com quem o Jacques Wagner não estava falando. Não estava falando. Saindo em defesa do Jacques Wagner. O senador Davi Alcolumbre não é um personagem que sai falando. Isso que você falou da estratégia. Ele tinha estratégia. Ele tem estratégia. O dele é recado. Então, assim, essas conversas que a gente traz aqui de apuração, desses bastidores de Brasília, de articulação de frente ampla, Otávio, que você falou ontem, para tentar abafar as investigações, ou tentar mudar o rumo, ou tentar, enfim, conseguir controlar, porque é disso que se trata. Daqui a pouco eu vou trazer a apuração da polícia sobre isso. Ela está hoje no colo, montada por uma frente ampla de diferentes partidos, diferentes autoridades, diferentes personagens, cada um defendendo o seu. É disso que se trata. Não é um salve-se quem puder. Estão todos tentando se ajudar, porque na noite do Messias, naquele dia, o senador Jacques Wagner foi ao presidente Lula dizer que tinha voto para passar. Eu contei isso aqui. Então, aí sim eles foram surpreendidos. E muita gente atribuía ali a falta de articulação política, dizia, tem a articulação política e tem a defesa de interesses, são coisas completamente diferentes. Então, assim, o governo está olhando para isso pensando, a gente vai ser arrastado para uma crise, eles tinham foco. Eles demoraram para conseguir acertar. Tudo bem que o Flávio Bolsonaro ajudou muito, porque a do Flávio Bolsonaro realmente é um escândalo. Mas eles sabiam que poderia vir o PT da Bahia, mas não. Aí eu acho que pode ser, Flávia, pode ser que eles não soubessem nessa profundidade. Porque como é que é? O senador senta lá e conta, é verdade, eu pedi o ingresso para a Taylor, eu pedi os 2 milhões... Realmente, como seria essa conversa? Foi como uma fonte me explicou ontem. Pode ser que ele não tenha entrado nos detalhes. Talvez ele tenha explicado isso. Uma relação comercial na Bahia, assim, não sei. Mas eu acho que, assim, você pode fazer avaliação de um gerenciamento de crise em camadas. Claro. Qual é o nível? É um show, né? Tem gradações. Agora, o que está presente em termos de conteúdo é muito grave. Sim. E é muito grave, inclusive, não só desse ponto de vista patrimonial, que obviamente nos chama atenção, Sim. né?
porque é dinheiro, é apartamento, etc. Mas tem uma acusação muito séria de engajamento do mandato do senador com uma emenda de interesse do Master, né? E do Augusto Lima. Uma hipótese que a Polícia Federal levanta e o relator aceita, acolhe, que é de envolvimento também na regulação de uma MP que envolve o crédito consignado a funcionários públicos. Né? Então, assim, tem denúncias que são graves do uso do mandato parlamentar, de coisas graves que a gente tem comentado, por exemplo, sobre o Ciro Nogueira, que é a mesma história. Né? São todos muito envolvidos nisso. Ontem o deputado Sóstenes falou do absurdo, que ele teve 470 mil dólares encontrados no apartamento em Brasília e também pouco explicou, disse que era um imóvel, que tinha vendido um terreno, ninguém sabe onde. Então, assim, essas hipóteses, eu estou trazendo essas memórias só para, do ponto de vista de quem faz um gerenciamento de crise, essas hipóteses têm que estar listadas. É isso que, para mim, evoca um amadorismo ou uma arrogância, né? Porque não é possível que você não fale, não, se é isso, se são trocas de mensagem irmão não sei o quê, Guga, apelido, é uma coisa. Se são milhões num imóvel, é outra coisa. Se é o aluguel, né, do seu mandato parlamentar, é outra coisa, ainda mais grave. E essas questões, elas estão postas no banquete político de escândalos políticos, estão postas e deveriam fazer parte de um gerenciamento de crise para quem está nessa estrada há muitos anos. Flávia, né? Quando a gente pega os 50 mil dólares mais 30 mil euros, dá mais de 400 mil reais. É isso aí, pessoal. E bora para mais uma notícia que STF anula absolvição de réu no caso Mariana Ferrer e sinaliza novo julgamento. Decisão unânime determina reinício do processo na primeira instância. Corte fixa a tese de repercussão geral sobre proteção de vítimas em casos do tipo. O Supremo Tribunal Federal anulou por unanimidade, nesta quinta-feira, a absolvição do empresário André de Camargo Aranha, acusado de... Tá escrito aqui, né, pessoal? Não posso falar essa palavra. Mariana Ferrer, em 2018, na boate Café de La Mocique, em Florianópolis. A decisão, com 8 votos, determinou que o processo seja refeito pela Justiça de Santa Catarina. O julgamento atendeu recurso apresentado pela defesa de Mariana, que alegou revitimização da vítima durante a audiência de instrução realizada em 2020. Durante a audiência original, Mariana foi questionada sistematicamente pelo advogado de defesa do acusado, que questionou suas roupas, vida sexual e afirmou que ela posava para fotos em posições ginecológicas. O vídeo de audiência viralizou nas redes sociais. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, classificou o tratamento dado à influenciadora como cruel e vergonhoso. Moraes afirmou que houve revitimização e desrespeito aos direitos fundamentais como omissão dos demais agentes responsáveis pela condução da audiência. A Corte estabeleceu uma tese de repercussão geral que deverá orientar julgamentos semelhantes em todo o país. Segundo a decisão, são nulas as provas obtidas em processos de crimes sexuais quando houver violação à dignidade, honra, intimidade ou integridade psicológica da vítima. O plenário considerou ilícito o depoimento prestado por Mariana na audiência original, alegando que foi totalmente cerceado. O ministro Luiz Fux criticou a atuação do magistrado responsável pela audiência. Vi uma cena que nunca imaginei na minha vida: um magistrado assistir passivamente a agressão de uma pessoa que foi vítima, disse a ministra Carmen Lúcia. Única mulher da corte, enquadrou a conduta do magistrado como imoral e inconstitucional e afirmou que o caso mostra preconceitos enfrentados por vítimas de violência sexual. O juiz Hudson Marcos e o promotor que atuaram no caso não poderão participar da nova análise. Com a decisão, o processo retorna à primeira instância para ser reiniciado do zero. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!